Fala aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels. Dessa vez o episódio 13 da quarta temporada, A World Between Worlds, um mundo entre mundos, né? E bom, gente, o episódio se inicia, né, com um vislumbre daquele local que parece meio que o espaço e tal, onde os lobos Luffy pisaram, né, quando levaram Ezra e os outros para aquelas cavernas no outro hemisfério de Lothal. E aí, né, a gente vê várias vozes ecoando além do tempo. A gente vê a voz do Mestre Yoda na trilogia prequel e na trilogia original de Star Wars. A gente vê a voz do velho Ben Kenobi, do antigo Obi-Wan Kenobi. A gente escuta até as vozes do Kylo Ren, da Rey, mano. Enfim, várias vozes além do tempo, né? E aí, a gente nota, né, o portal lá do Templo Jedi de Lothal e o Ezra passa por ele, né? E ele cai desmaiado. Enquanto isso, a Sabine é feita prisioneira, né, pelo ministro Varys Hayden. E ele puxa a ficha dela e diz: não é à toa que se interessou pelas pinturas do templo, Sabine Wren. O grão-almirante Thrawn falou muito bem dos seus talentos. Sabia que ele adquiriu algumas peças do seu trabalho? E aí a Sabine debocha, né, dizendo: uau, tô lisonjeada. E o Hayden fala que ele nunca se considerou um artista, ele tá mais pra um crítico, talvez. Mas ele deve admitir que ela e o amigo dela resolveram rapidamente algo que ele não conseguiu. E ele pede para Sabine dizer como ela abriu o portal. Ela, eu sou mais esperta que você. E o Hayden fala que informou ao imperador que o amigo dela entrou no templo, né? E ele ficou bem impressionado com o jovem Bridger. Ele também comenta que deve estar sendo tão difícil para ele sem o mestre. Kanan Jarrus ou Caleb Dume, seja o que for. É uma pena que escolheu esse caminho e que tenha tido um fim sem sentido. A Sabine diz: você acha que é poderoso, mas é só um peão. Ele: é verdade, meu poder é só um reflexo do poder do Imperador. A Sabine rebate dizendo: e mesmo assim, apesar de todo esse poder, ele não conseguiu abrir o portal, mas o Ezra sim. O Hayden fala que o Ezra não está seguro além do véu, pois o portal está aberto, o Imperador vai achá-lo, é só uma questão de tempo. Mas a esperança, a Sabine tem uma oportunidade de ajudá-lo, se ajudar o Hayden. E ele ativa alguns hologramas, né, e diz: como você é um artista, pensei que apreciaria a oportunidade de estudar o templo. E aí, né, ele mostra pra ela uma ilustração lá e diz: ao menos você entende o que é isso? E ela: bom, o portal não é só um meio de entrar no templo, E ela fica chocada, né? E o Hayden diz: é um caminho entre o tempo e o espaço. Aquele que o controla o universo. Enquanto isso, a Hera, o Zeb e o Chopper estão vigiando, né? Dizem que a Sabine tá no outro prédio. E o Zeb pergunta cadê o Ezra. A Hera diz que não sabe onde o Ezra tá e duvida que ele próprio saiba, né? Enquanto isso, o Ezra acorda lá no local, né, onde ele tá. E escuta, né, as vozes do Mestre Yoda e do Obi-Wan, pergunta cadê eles, e se pergunta, né, de onde vem todas essas vozes. Aí ele nota, né, um Convor, mas não é um Convor qualquer, é a Morai, né? Ele: ei, eu lembro de você sempre tava com a Ahsoka e tal, como você chegou aqui? Pode ajudar? Eu fui enviado até aqui, eu não sei o motivo, o porquê. E aí a Morai tá em cima de um portal, né, que meio que brilha, e o Ezra olha lá, né, o que é que tem nesse portal. E a gente vê o templo Sith em Malachor. Na verdade, a gente vê o momento que a Ahsoka tá lutando contra o Vader e empurra o Ezra com a força, né? No caso, 2 anos no passado, lá em 2BBY. E aí, né? Ou melhor, não, 3 anos, perdão. 3 anos antes, em 3BBY. É porque 2BBY é a terceira temporada de Rebels, perdão. Mas, enfim, né? E aí o Ezra, a Morai tá agitada, o Ezra pergunta o que ele pode fazer, né? E aí quando vê ele vai desferir um golpe lá, que a Ahsoka ela perfurou o chão com os sabres, né? Tava rachando, ele vai e puxa a Ahsoka. Ele consegue salvá-la. E aí os dois desmaiam, né? O Hayden fala para Sabine que descobriu algumas imagens ao ler arquivos sobre o Templo Jedi em Coruscant, né? Ela diz que não tem interesse, mas ele diz que essas 3 figuras aparecem por toda a história escrita do Jedi. A Sabine fala que são só arquétipos, precisamente. Às vezes eles são chamados de o pai, o filho e a filha.
E ele pergunta se a Sabine notou algo, né, sobre a representação deles no templo de Lothal. Ela, parece igual pra mim ele. Eu não sou tolo, não confunda meu comportamento gentil por fraqueza. A pintura mudou, não notou? Os lobos Lot, né, se moveram e agora formam um portal. E eu também acho interessante a cabeça da filha e a mãe do pai mudaram de posição. Pode explicar? A Sabine fica calada, né? Mas Death Troopers se aproximam, né? E ela levanta da cadeira, né? E diz que as mãos são uma linguagem. O Raiden retruca, dizendo que não achou semelhança com qualquer língua conhecida. E pergunta como ela conseguiu ler, né? E aí ela debocha da cara dele de novo, dizendo: lembra? Eu sou mais esperta que você. Só que o Raiden diz: esperava ter uma conversa civilizada sobre arte, mas vejo que a Mandaloriana e você só entende uma forma de discurso, né? E os Death Troopers golpeiam, derrubando a Sabine no chão e ficam apontando as armas pra ela, né? E o Raiden diz: onde estávamos? O Ezra acorda, né, e se depara com a Ahsoka, que tá mal confusa, perguntando onde ela tá e tal, e ele diz: você tá voltando com o Vader? Eu te vi ali, ele ia... Então eu te puxei de lá. E aí a Ahsoka diz: Anakin... E aí ela nota, né, o convô ali, ela: Morai, você por aqui? Ah, Ezra, essa é a Morai, ela é uma velha amiga, e eu devo a ela a minha vida, e agora a você também. Ela pergunta como ele chegou ali, onde tá o Kanan, né? E o Ezra fala que ela perdeu muita coisa, e ele vai atualizando ela de tudo que aconteceu, né? Enquanto isso, o Zeb, o Chopper e a Hera estão se esgueirando, ele pergunta pra ela qual é o plano, e ela diz... E ela olha para uma estrutura e pergunta se são centros de comando móveis. O Zeb, ele olha, confirma e diz: ah, gostei da ideia. E ele manda o Chopper ficar de olho caso o Ezra apareça, né? A Ahsoka tá lá conversando com o Ezra e diz que esse lugar é antigo, como se fosse um mundo entre mundos. E o Ezra comenta que parece com um sonho, né? Onde ele conheceu o Doom. E aí a Ahsoka diz: peraí, Ezra, essa criatura, esse lobo aí, apareceu depois que o Kanan morreu? Deve ser mais do que uma coincidência. Aí ele: pois é. Caleb Doom, um lobo chamado Doom. E aí, mas tipo, ele não sabe o que significa. E a Ahsoka diz: talvez o desejo do Kanan esteja em ação através do lobo. O Ezra pergunta como. E a Ahsoka diz que agora ele é parte da força cósmica. A forma dos que se foram ainda poderem guiar ou influenciar os vivos. Não é impossível. E aí o Ezra diz: peraí, se ele me enviou aqui... E a Ahsoka: o que foi? E aí o Ezra fica muito empolgado, dizendo: achei que tinha sido enviado para parar o Império, mas eu te achei, você não percebe? A Ahsoka diz: você acha que o Kanan te enviou para me ajudar? Ele: não só você, eu posso salvá-lo como te salvei. Ele começa a correr, a Ahsoka vai atrás dele, né, dizendo: peraí. E ele vai seguindo, né, as vozes do Kanan no passado. Ele diz: por aqui. Um desses portais deve levar até ele. Só que a Ahsoka diz: pense no que você tá fazendo, Ezra. Ele: eu sei o que eu tô fazendo. Eu posso impedir que ele morra. A Ahsoka diz que ele não sabe disso. A Ezra diz que sabe sim. Se ele pode mudar o destino da Ahsoka, ele pode mudar o destino do Kanan. E aí ele encontra, né, o portal que leva lá pro depósito de combustível, né, que tá explodindo. E o Kanan tá lá segurando as chamas com a força. E ele diz que pode alcançar o Kanan. Mas a Ahsoka diz: Ezra, ele deu a vida para que vocês vivessem. Se você tirar ele de lá, todo mundo vai morrer. O Ezra diz: você não entende o que tá me pedindo para fazer. E a Ahsoka responde que sabe sim. Ele não pode salvar o mestre dele, assim como ela não pode salvar o mestre dela. Ela tá pedindo para que o Ezra deixe o Kanan ir. E aí, né, o Ezra, ele toma uma difícil decisão e assiste, né, o Kanan se sacrificando de novo, né, para que ele, a Hera e a Sabine consigam escapar. A Ahsoka diz: lamento, mas você tinha que ver. Ele achou o momento que mais precisariam dele e fez o que tinha que fazer por todos. E aí o Ezra diz: essa é a lição. Eu não entendia, mas agora... Às vezes eu só queria que a vida fosse diferente. Eu queria poder ver meus pais. Por que as coisas não podem ser como eram? E eles escutam um barulho, né? A Ahsoka diz que eles não podem ficar ali, pois ele abriu uma porta para esse mundo. Ela pergunta se ele pode fechar. E o Ezra diz que a Sabine vai saber como fazer isso. Eles podem fazer isso juntos. E eles vão ficar felizes em vê-la, né? Só que a Ahsoka diz que não vai poder ir com ele. Nesse momento uma voz diz: talvez eu possa. E aí, de dentro de um portal,
aparece Darth Sidious fazendo um ritual Sith antigo, né? E diz que agora Ahsoka Tano e Ezra Bridger finalmente são dele. Enquanto isso, a Hera tá meio que armando uns explosivos num veículo, né? Dizendo que tá quase lá e pede pro Zeb preparar pra mandar o sinal pra ela. E aí o Zeb diz que vai mandar antes da decolagem. O Hayden tá falando com a Sabine, né? Dizendo que o pai tá apontando pro portal que os lobos estão guardando. E a Sabine, mas e a coruja? E o Hayden fala que deve ser uma serva da filha ou a própria filha atuando como guia espiritual. Então sim, gente, a Morai é a filha atuando como guia espiritual da Ahsoka, né? E aí, o Hayden diz que se a filha pode abrir o portal, o filho pode fechar. E a Sabine se fala pra si mesma, meu Deus, como eu deixei isso passar. E o Hayden diz, viu, podemos nos ajudar. Só que aí, né, nesse momento, os Stormtroopers chegam dizendo que, ministro, tem algo acontecendo com o portal. Eles escutam um tremor, né, e o local que eles estão começa a se revirar, a decolar mesmo os motores, né. Enquanto isso, no mundo entre mundos, o Darth Sidious lança chamas azuis, né, a Ahsoka não consegue segurar, mas o Ezra ajuda ela e as chamas se dissipam. Eles começam a correr, né, enquanto o Sidious manda mais chamas azuis. Enquanto isso, os Spectres se reúnem, então, lutando contra os Stormtroopers e eles dizem que tem que ir até a pintura, mas perguntam, e o Ezra? E a Sabine diz que ele tá a caminho, né? O Ezra e a Ahsoka estão correndo lá no mundo entre mundos, quando ele é puxado, né, pelo fogo, mas a Ahsoka consegue meio que dissipar o fogo de novo, usando os sabres de luz dela. E, tipo, ao mesmo tempo tá lá, né, o Sidious falando, mostre-me o caminho, quase passando pelo portal, mas a Ahsoka consegue cortar a ligação das chamas de novo, usando o sabre, né. Ela ajuda o Ezra, eles continuam correndo, ela manda ele continuar, pois ele vai conseguir, e aí o Ezra diz, quando você voltar, venha me encontrar. Ela diz que vai e que promete, né. Eles se separam, e a Ahsoka passa pelo portal de Malachor, e diz que a força esteja com você, Ezra Bridger. E aí, né, nós temos meio que aquela cena que a gente viu, aquela cena emblemática que a gente viu no final da segunda temporada, com uma figura parecida com a Ahsoka lá no templo de Malachor. E sim, a Ahsoka tá viva, o Ezra salvou ela. Enquanto isso, o Ezra, né, ele passa pelo portal de Lothal, se reúne com os outros Spectres. Eles dizem, vamos sair daqui, só que o Ezra diz, não, eles têm que selar o portal. Eles vão até o mural, né, só que aí chega o Chopper no centro de comando móvel, né, uma broca e tal, distraindo os Stormtroopers. O Ezra pergunta pra Sabine qual ele deve ativar, né, ela diz o filho, e o Zeb ajuda ele, né, ele usa a força pra tocar lá na mão do filho, que sela o portal, né, e aí o Ezra acaba desmaiando, o templo começa a desmoronar, eles fogem lá na broca, né, no centro de comando móvel, e o Hayden, né, ele cai num abismo, né, morrendo, perguntando o que é que eles fizeram, pois o conhecimento será todo perdido. Mas enfim, ele cai no abismo que está se abrindo e morre. Os Spectres fogem por pouco e antes de... O Ezra meio que recobra a consciência, mas ele ainda está meio grog. Antes dele desmaiar de vez, ele escuta a voz do Kanan, dizendo que a força estará com ele sempre. Quando o Ezra acorda, né, o Zeb diz, olha, se é isso que você e o Kanan faziam nas missões Jedi, pode ficar pra você. E aí ele pergunta, né, cadê a Hera? E a Sabine diz que tá lá fora e que ele tem que ver. Ele sai do centro de comando /broca, né? E vê que eles estão no vazio. Ele pergunta pra Hera onde eles estão e ela diz que, que eles estão no templo Jedi de Lothal. Ele pergunta como e ela, me diz você. E aí ele fala que ele e o Kanan ficaram exatamente ali na primeira vez que foram ao templo, né? A Hera pergunta se o Kanan se foi, tipo, realmente se foi. E o Ezra diz que sim. Mas eles sabem o que terão que fazer agora. E aí a Hera volta, né? Ou melhor, não. Ele diz, eu sei o que temos que fazer agora. De certo modo, o Kanan me mostrou uma última lição. E aí a Hera meio que toca, né, no ombro do Ezra em sinal de compreensão. Ela volta pra broca, né? E o Ezra observa, né, o lobo loso branco indo embora. E diz, adeus, Kanan. E assim acaba mais um episódio de Rebels. Nossa, gente, a gente já tá na reta final da temporada. Faltam só 2 episódios. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Que a força esteja com vocês. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.
Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you